Esse é um treinamento a respeito da infraestrutura e da arquitetura dos produtos da Celta. Eu tenho aqui essa figura, onde ela demonstra vários produtos da Celta e como eles interagem entre si. O importante no conhecimento dessa infraestrutura, dessa arquitetura de produtos, é entender como que esses produtos se relacionam entre si. Isso vai dar uma maior capacidade na hora de efetuar as configurações e também na questão da resolução de problemas, para conseguir identificar o que conversa com o que e onde eventualmente poderia estar algum problema de comunicação entre esses produtos. Vamos analisar primeiro a questão do Celta ERP, que seria aí a solução principal, O que vai acontecer com o Celta ERP? Vou tentar abrir aqui uma explicação. Nós vamos ter inicialmente 3 partes importantes na questão do Celta. Nós vamos ter aí o que a gente chama de base de dados, de banco de dados. Por outra parte, a gente vai ter o que a gente chama de Business Solutions Foundations, que é basicamente onde está aí as regras de negócio e a interação com esse banco de dados. E uma outra parte ainda, que nós chamamos de Client. Como é que esses produtos vão se relacionar entre si? A base de dados, obviamente, é onde vão ficar guardados todos os dados. E o BSF se comunica, então, com essa base de dados. Então, ele tanto faz solicitações à base de dados, quanto também pega os dados retornados por essas solicitações e envia para o cliente. Da mesma maneira, o cliente interage com esse BSF fazendo as suas solicitações. Então o fluxo de informações vai ser sempre esse. O cliente solicita informações ao BSF, que repassa, por sua vez, essas solicitações à base de dados e retornando esses dados até novamente poder ser exibido a quem iniciou essa solicitação, no caso, o cliente. Essa é uma arquitetura bem simples. Todavia, em termos de topologia, de arquitetura de rede nos nossos clientes, o que vai acabar acontecendo? Nós normalmente temos, aí já falando na questão de servidores, o que nós recomendamos em termos de servidores, e isso pode variar dependendo da estrutura dos nossos clientes. Nós normalmente temos um servidor que nós chamamos de servidor de aplicação, que a gente coloca aqui como servidor app. E dentro desse app, nós colocamos então essa parte de componente aqui que nós chamamos de BSF. Isso aqui então seria um servidor, que é o que nós falamos de servidor de aplicação, e esse banco de dados, normalmente, ele ficaria num servidor à parte. Então aqui estaria o meu banco de dados, onde a gente chama mesmo de servidor de banco, onde ele agruparia aqui então a base de dados, e o nosso servidor de aplicação, que rodaria aí o que a gente chama de BSF. E dentro ainda dos nossos clientes, nós teríamos então em cada máquina, então vou colocar aqui estação A, estação B e assim por diante, os nossos clientes. Então percebam o seguinte, o banco eu vou ter só uma instância dele normalmente. O BSF também, normalmente a gente vai ter só uma instância dele. Mas já se tratando do cliente, eu vou ter uma instância do cliente em cada máquina. Então dependendo de quantas máquinas tiver, quantos clientes eu vou ter também. Essa estrutura aqui, ela é alterável. O que eu digo quando é alterável? Dependendo do tamanho e do volume de dados exigido pelos nossos clientes, nós podemos, por exemplo, ter mais de um BSF. Eu poderia, por exemplo, destinar um grupo de máquinas a um servidor BSF e um outro grupo, com outras N máquinas aqui, a um outro servidor BSF. Então essa arquitetura, ela é
alterável, né? Eu posso ter, por exemplo, quantos apps eu tiver necessidade. E aí interligar esse outro grupo de máquinas aqui. Isso depende muito do tamanho dos nossos clientes e o volume de dados. Mas é possível, então, incrementar, né, os serviços de modo que eu consiga ter uma performance, né, no sistema de acordo com a necessidade de cada cliente. O que vai acontecer, então? Como eu tenho essa infraestrutura montada desse jeito, eu preciso identificar, então, aqui no client, aonde vai estar esse meu servidor de aplicação, né? Onde eu coloco essas informações? Basicamente, aqui no client, eu vou ter aqui as nossas propriedades do servidor, e é justamente essa URL para conexão onde eu vou informar onde estaria, então, esse BSF. Né? Então, percebam aqui no meu caso, eu configurei aqui na minha máquina como se fosse realmente o serviço aqui. No meu caso, eu tenho uma máquina só e todos esses três componentes estão numa única máquina, mas dependendo, né, da necessidade de cada cliente, eu vou ter então vários servidores e cada um rodando uma parte desses componentes. Por que é importante saber disso? O que vai poder acontecer? E aí eu vou dar um exemplo aqui. Vamos supor no meu caso, está aqui local, mas eu vou parar esse serviço de BSF aqui na minha máquina. Deixa eu só parar ele. Eu vou chegar aqui no meu BSF, ó, e eu vou parar esse serviço. Então, por enquanto, ele está desativo, né? Para todos os efeitos, é como se essa estrutura aqui não existisse. Todavia, o meu cliente está apontado para esse serviço. Quando eu tento me logar no sistema, o cliente, então, está tentando fazer uma solicitação para esse BSF, e como ele não encontrou esse BSF, olha a informação que ele me dá, que ele tentou acessar, mas ele não conseguiu encontrar esse servidor. Olha, o servidor remoto não pôde ser encontrado, né? Então, no caso, daí duas coisas poderiam estar acontecendo. Eu teria que verificar se essa URL é realmente válida e, estando ela certa, se esse serviço aqui está realmente no ar, né? Posso ter, por exemplo, aí nos clientes, às vezes acontece, vamos supor que tivesse caído a rede aqui. Então essa conexão aqui estaria fora. O cliente não conseguiria enxergar o BSF. Então, embora o BSF estivesse no ar, o cliente em si não estaria enxergando ele. Isso é um problema de rede que teria que ser resolvido. Mas eu preciso, então, entender como funciona essa arquitetura para conseguir identificar e resolver esses problemas. Deixa eu voltar o serviço à ativa. Ele voltou aqui. E aí eu vou tentar me logar novamente. Olha só, percebam que agora que o meu BSF está no ar, né, a mensagem já é outra. Ele só está falando que a senha está incorreta, ou seja, ele já conseguiu conectar aqui. O BSF, por sua vez, já foi lá na base de dados também, verificou os dados e já avisou o cliente. Falou, olha, a senha que você informou está incorreta. Deixa eu conseguir colocar a senha correta aqui. E aí, muito provavelmente, eu vou conseguir logar no sistema. Essa é a principal infraestrutura, né, do serviço aí do ERP que nós temos. O que vai acontecer? E aí, às vezes, dependendo muito de onde ocorrer os problemas, eu vou ter o que a gente chama de log de erros. Então, deixa eu só limpar essa janela aqui. E vamos aí simular novamente. Suponha o seguinte, eu vou ter então o BSF, o banco de dados, e o cliente. Vamos supor, nessa solicitação de login, né, que eu acabei de fazer aqui, no caso ele conectou, entrou, está tudo certo, mas vamos supor que houvesse algum problema nessa região aqui, entre o banco de dados e o BSF.
Então, o que iria acontecer com essa solicitação? O cliente conseguiria encontrar o BSF, só que o BSF, ao tentar encontrar o banco, não iria conseguir encontrar o banco. Normalmente, o que nós fazemos para identificar os problemas? Nós logamos o que a gente chama de log de erros, né? Log de erros que ficam gravados no Windows. Agora, onde procurar esse log de erros? Isso depende muito de onde for o problema. Nesse exemplo que eu estou dando aqui, se o cliente conseguir encontrar o BSF e o BSF, por sua vez, não conseguir encontrar o banco de dados, seja por problemas de rede aqui, ou seja por essa máquina aqui, esse serviço estar com problema, enfim, o log em si ficaria aqui, nesse servidor de aplicação. Então, ele gravaria o log aqui dizendo que não conseguiu encontrar esse banco de dados. Se houvesse, por sua vez, algum problema entre o cliente e o BSF, o cliente não teria conseguido encontrar o BSF. Então, nesse caso, o log seria gravado aqui. Então, assim, dependendo do problema, eu vou ter uma mensagem, né, no cliente, como aquela primeira que nós vimos, né, ele falou, eu não consegui encontrar o servidor remoto. Então, automaticamente, essa mensagem ficou aqui no cliente, porque o problema se deu entre o cliente e o BSF. Eu vou tentar simular agora, só para demonstrar, um problema entre o BSF e o banco de dados. Eu vou fazer isso parando o meu serviço de banco. Nós temos aqui as bases de dados e eu vou parar esse serviço. Parei o serviço. Então, em termos de estrutura, é como se eu tivesse pego então esse banco aqui, né? E anulado ele. É como se ele não existisse. E vou tentar novamente logar. Deixa eu fechar aqui. E aí novamente eu vou tentar abrir o sistema e logar. Vou informar a senha correta. E tentar logar no sistema. Então novamente o cliente buscou o BSF. Ele encontrou esse BSF porque não tem nenhum problema com ele. Só que o BSF, ao tentar encontrar a base, ele não vai encontrar porque a base, o serviço do banco de dados está parado. Então aqui, olha só, ele já deu uma outra mensagem, avisando, né, que ele encontrou um ou mais problemas na estrutura de acesso aos dados. E aí dizendo, então, que ele não conseguiu fazer essa conexão. Eu vou olhar agora o log do Windows. Só para demonstrar para vocês que ele gravou então esse log, ó, vai ter aqui um erro, tá vendo? A fonte desse erro é o Celta Framework, né, o Celta BS, e dentro desse erro eu vou ter então aqui algumas coisas que são importantes de ver. Primeiro, aonde deu esse erro, né? Então aqui ele fala lá, ó, tá vendo? Ó, foi uma requisição de banco, e aí ele vai falar então o que aconteceu, olha. Deu um erro de rede ou de instância do SQL Server, dizendo então que ele não conseguiu abrir uma conexão com o SQL. Esse erro ele gravou a partir do BSF, né, ó, que é o que a gente chama aqui que roda no IS. Então, pela identificação do log de erros, é que aqui eu estou tudo numa máquina, né? Mas imaginando aquela arquitetura, onde eu teria esse BSF num servidor app. Onde eu teria esse BSF aqui num servidor app. Esse aqui estaria num outro servidor, né? Que a gente chamaria de banco. E aqui o client, que seria uma outra máquina. Esse log do Windows estaria no servidor de aplicação, porque o problema se deu entre o banco e o BSF. Então eu teria que procurar esse log aqui e não necessariamente no client. Acho que deu para ficar claro, né? Deixa eu limpar esse log aqui então. Voltar a startar o serviço de banco.
banco voltou a ficar no ar aí. Tá aqui com o indicadorzinho verde, né, dizendo que o banco está aqui. Provavelmente, então, agora eu devo voltar a conseguir a conexão. Prontinho. Tá aí conectado dentro do sistema. Tá? Então, em termos de Celta ERP, a arquitetura principal mesmo seria essa: o banco de dados, o BSF e o client. Eu tenho ainda outros serviços que vão rodar utilizando alguns componentes dessa mesma plataforma. Então vamos começar a abordar um pouco a questão relacionada ao PDV. O que vai acontecer com o PDV? Eu vou ter, então, só exemplificando aqui, o nosso banco de dados, né? Então, basicamente, todas as informações que forem cadastradas, elas vão ficar armazenadas aqui no banco de dados, que é um SQL, é uma base SQL. E vou ter o serviço do BSF, que é lá o nosso Business Solution Foundations, que é onde ficam as regras de negócio, e vou ter então essa comunicação aqui entre o banco e o BSF. No caso do PDV, então vamos simbolizar aqui o PDV nessa caixinha, eu vou ter um processo onde os dados que foram armazenados aqui, eles vão ser enviados ao PDV. Esse processo de pegar os dados armazenados e mandar para o PDV é o que a gente chama de carga. Tá? Então vamos supor, eu cadastro os produtos, né, coloco o preço, cadastro as tributações e através de uma carga eu envio esses dados aqui para o nosso PDV. O PDV, por sua vez, ele vai fazer as vendas, né? E essas vendas que ficariam inicialmente armazenadas aqui, né, numa base local aqui, elas também vão ter que ser lidas para que os dados voltem a ficar aqui, ou seja, as vendas efetuadas pelo PDV também vão ter que ficar armazenadas na base de dados do Celta BS. Esse processo de volta dessas vendas para a base de dados é o que a gente chama de leitura, né? Então eu vou ter tanto um processo de carga de dados quanto um processo de retorno de leitura de vendas para a aplicação do Celta Business Solution. Esse processo que faz, então, o que a gente chama de sincronização, né, entre o BSF e o PDV, a gente chama, né, de CSS, Celta Synchronizer Services, que seria um serviço de sincronização da Celta. Como é que vai funcionar esse CSS? Ele tem aí dois componentes básicos, né? Um que a gente chama de Web Service e um outro componente que a gente chama de Windows Service. Então, dentro, né, do que a gente chama de CSS, nós vamos ter ainda dentro dele dois componentes. Um que a gente chama de Web Service e um outro que a gente chama de Windows Service. Então a gente terá esses dois componentes e todos esses dois componentes é o que a gente chama de CSS. Como é que vai funcionar essa infraestrutura aqui? Esse Windows Service, a gente chama mais ou menos ele de... é como se ele fosse um garçom. Então, o que vai acontecer com ele? Ele vai vir fazer requisições ao BSF, que seria equivalente a ver qual que é o pedido do BSF e o que ele tem que executar. E dependendo do que ele tiver que executar, ele vai dar tarefas a serem executadas para esse Web Service. Tá? Então, onde é que a gente configura todas essas partes aqui? A questão do Windows Service. Dentro do Celta BS,
eu tenho aqui parametrizações, sincronização, configuração dos serviços de sincronização. Eu vou ter aqui, então, servidores. Esses servidores que eu cadastro aqui seriam servidores onde vai estar instalado o que a gente chama de Windows Service. Então, só para mostrar aí, para demonstrar, eu já tenho aqui instalado, né, dentro dos meus serviços aqui, o que a gente chama de Celta BSS Synchronizer Service. Esse aqui é a parte Windows Service do nosso CSS. Então o que eu basicamente cadastrei aqui? O nome da minha máquina, eu vou ter o IP local e o IP remoto. Por que eu tenho que cadastrar esses dois IPs? Depois que já tiver tudo rodando, deixa eu conseguir exemplificar aqui. Depois que já tiver tudo rodando, o que normalmente vai acontecer? No client, dentro do client, eu vou ter a opção de me conectar nesse CSS. E aí, no caso, eu estou falando lá do nosso Windows Service, né? Deixa eu colocar aqui só Windows Service para ficar bem exemplificado. Eu vou poder ter a opção de me conectar nesse Windows Service para tentar monitorar o que ele está fazendo, né? Então, nesse sentido, o que eu preciso aqui? E aí a gente tem que lembrar lá da topologia que podem estar cada cliente, né? Dependendo de como tiver a rede do nosso cliente, o que eu vou ter? Eu vou ter, então, esse Windows Service na mesma rede local onde estiver esse client. E aí, no caso, então, o client vai conseguir se conectar por esse Windows Service através desse IP que a gente chama de IP local. Então, o IP local ele vai sempre ser usado quando tanto o client quanto o Windows Service estiverem na mesma rede local. Só que pode acontecer, vamos supor um cliente maior, onde ele tenha várias lojas. Então, vamos supor aqui que eu tenha a loja principal, né? Então, vou colocar aqui um local aí, A. E aqui nessa loja eu vou ter lá o BSF, que seria o nosso servidor de aplicação, e o nosso banco de dados, que seria também o nosso servidor de banco. Então, dentro dessa loja aqui, eu vou ter lá o BSF, que não no nosso servidor de aplicação, e vou ter o nosso servidor de banco aqui, onde vai estar armazenados os dados. E poderia ter uma outra loja, né? Vamos pôr um espaço B aqui, onde nessa loja eu tivesse só esse client. E o que vai acontecer com esse client? Através da internet, né? Então aqui eu já teria uma rede WAN, né? Não seria mais uma rede local. Através da internet, esse client aqui passa a acessar esse BSF. Ou, no caso, o que a gente está vendo, o nosso CSS, que também vai estar aqui. Então, o IP local, vamos supor que esse daqui seria 192, só um exemplo, tá? 168.0.1. Seria o IP dessa máquina aqui. Todavia, para esse cliente aqui, esse IP não é acessível, porque é um IP que vai estar acessível só dentro dessa rede. Então, eu vou ter aqui, pela internet, que acessar esse IP. Aí, no caso aqui, vai ter que ser o meu IP, que a gente fala que é o IP externo, né? Sei lá, seria o 200.231.0.48. Seria um exemplo. Então, em termos de configuração, se eu tivesse essa configuração aqui, eu teria que colocar aqui no IP local esse 192.168.0.1 e para efeitos de IP remoto, esse 200.231.0.48. Essa seria aqui a configuração. A porta seria a porta onde esse serviço aqui de Windows Service estaria escutando. Por padrão, a gente tem deixado ela como a 3000. Tá? Então, essa aqui basicamente seria a configuração do nosso servidor. Eu posso, então, para cada servidor Windows Service,
cadastrar por empresa quais seriam as tarefas a serem executadas por esse Windows Service. Então, dentro dessa questão aqui, eu poderia ter, por exemplo, outro servidor, vou colocar aqui servidor B, vou colocar aqui um outro IP, né? 02.200.231.0, sei lá, 46. Porta 3000 também. Ó, percebam que aqui eu cadastrei 2 servidores. Em termos de arquitetura, seria o equivalente a eu ter 2 Windows Services aqui, ó, né? E falar, olha, esse aqui vai sincronizar a loja tal. E esse servidor vai sincronizar uma outra loja, a loja 2, por exemplo. Tá? É só uma opção aqui que eu posso ter isso, ou, aí é o que eu estou te falando, dependendo do volume de dados, né? Eu vou ter uma coisa ou outra. Um único servidor sincronizar, então, mais de uma loja. Isso aqui também é possível. Ele já está aqui com as configurações da loja 1 e eu poderia colocar aqui uma outra loja 2. Tá? Aí aqui já vem uma outra configuração. Vocês devem lembrar que eu falei, na questão da arquitetura, que o Windows Service, então, vamos exemplificar aqui, que o Windows Service ele vai usar o Web Service, né? Então ele vai pegar tarefas e vai destinar ao Web Service para ser executado. Esse Web Service também vai ter um endereço. Então o Windows Service vai ter o IP lá que é para o cliente conseguir conectar nele. Por sua vez, o Windows Service tem que saber aonde é que está esse Web Service para passar as tarefas para ele ser executada. Esse Web Service aqui é o que a gente chama de URL. Então essa URL aqui vai ser a URL aonde vai estar o serviço do Web Service. No caso da minha máquina aqui, eu tenho o BSF e vou ter esse outro CSS aqui que também está na mesma máquina. Então no meu caso aqui, em termos de configuração, eu também vou colocar aqui que ele vai ser um localhost, ele vai estar na porta 9092, é um serviço que eu configurei, CSS. Então aqui eu acabei de dizer, né, ao Windows Service, onde é que vai estar esse Web Service da loja 1, né? E aqui também é uma outra questão que vale a pena ressaltar, onde esse Windows Service aqui, ele pode sincronizar uma ou N empresas. E para cada empresa, eu vou ter um Web Service. Então, eu posso ter o Web Service da empresa A, depois esse novo Web Service da empresa B e assim por diante. Tá? Então, esse daqui, eu vou poder ter N serviços de Web Service para cada empresa. Por que isso? Voltando lá na topologia, fica mais claro para entender. Como o BSF vai dar carga, né, para o nosso PDV, eu vou poder ter os PDVs, por exemplo, da loja A, num lugar, e em outra instância, os PDVs da loja B, que seriam 2 locais distintos entre si. Então aqui o que vai acontecer? Eu vou ter aqui um Web Service, que seria o Web Service para a loja A, e vou ter aqui um outro Web Service da loja B. Todavia, em termos de BSF e de CSS, né, aquela parte do Windows Service, eu vou ter só um. Então aqui eu vou ter o Windows Service, vou ter esse BSF, isso tudo aqui estaria num único servidor. Vamos colocar aqui, por exemplo, o servidor de aplicação da loja principal. Vamos supor que fisicamente esses servidores até estivessem aqui, né, dentro do espaço físico da loja A, e a loja B é que estaria aí pela internet. Então, no caso, esse Windows Service aqui vai ter que conhecer qual é o endereço desse Web Service e qual é o endereço desse Web Service.
Então vamos supor que na loja A eu teria um IP local. Então no caso, para configurar aqui, como eu configurei na minha máquina, eu tenho aqui o localhost que seria o meu próprio IP local CSS. Mas eu poderia falar que se ele fosse sincronizar a loja B ou a loja 2 aí, a URL para esse web service ela poderia ser a de um IP externo. Olha só, esse seria um exemplo de URL. Então eu estaria dizendo aqui, falar, olha Windows Service, para você conseguir acessar esse web service da loja 2, você vai acessar o IP 200.231.0.46. Esse seria o endereço para que o Windows Service conseguisse localizar esse WS. Em comparação com o web service da loja A, já seria um IP local. Né? E aí novamente se somam, né, aquelas questões de erro que eu falei, de onde fica o quê. Quando o Windows Service chamar esse serviço aqui, se o erro ocorrer aqui, o log vai ficar gravado aqui. Se o erro ocorrer aqui, o log então vai ficar gravado nessa máquina aqui, nesse servidor de aplicação. Ou por sua vez ele poderia ficar registrado aqui se fosse alguma tarefa para a loja 2. Mas é importante então entender como é que essa infraestrutura funciona para conseguir ter isso identificado. Então vou colocar aqui só um exemplo, né? Uma carga de produtos. Vou colocar aqui a geração da carga de produtos. Tá? Dentro das configurações das cargas aqui, deixa eu colocar aqui que vai ser uma carga manual. Dentro das configurações dessas tarefas aqui, o que vai acontecer? Eu tenho aqui o que a gente chama de tempo máximo de espera. O que é esse tempo máximo de espera e por que ele existe? Né? O Windows Service, ele vai fazer as suas chamadas lá. Então vamos colocar aqui como se eu tivesse o Windows Service, né? Lá dentro do servidor de aplicação. A gente tinha colocado que esse aqui seria a rede da loja A. O Windows Service, ele vai fazer chamadas aos web services. Então vamos supor que ainda que seja a loja B e eu tenha lá aquele web service aqui. Né? E eu configurei então uma carga de produtos e ele vai chamar esse web service aqui. Chamando esse serviço, esse web service, eu vou ter aqui um ponto de rede que poderia falhar. Então vamos supor que eu chamei esse serviço aqui, mas aí de repente caiu essa conexão de rede aqui. Esse tempo de configuração que nós temos aqui, tempo máximo de espera, ele vai ser respeitado. Ou seja, uma vez que eu chamei essa tarefa aqui, eu vou dar a ela tantos segundos para que ela execute e me retorne falando, olha, tudo ok, tarefa terminada. Porque se cai a rede aqui, isso aqui ficaria no infinito se não houvesse esse tempo. Então, esse tempo aqui de espera, ele vai ter que ser configurado dependendo de qual tarefa a gente vai estar executando. Então, por exemplo, numa carga de produtos, vamos supor um cliente que tem uma loja aí com 20 mil produtos. É uma quantidade razoável de dados. Então, eu poderia falar, olha, para mandar esses 20 mil produtos, pode demorar aí 900 segundos. É um exemplo aí só de tempo, né? Aí vai depender muito de como é que é o link, de como é que está essa rede aqui, de qual é o processador dessas máquinas. Cada cliente vai ter o seu ambiente, baseado nesse ambiente, vai ter aí as suas configurações. Esse seria esse tempo aqui. Eu já vi algumas pessoas colocando um tempo infinito aqui, né? 99999. Não é recomendado colocar isso daqui, porque o que vai acontecer? Se houver algum problema aqui, ele vai esperar tudo isso, no caso aqui, né? Vamos supor, 9.999 segundos, vai dar aí, por exemplo, sei lá, 20 dias esperando que uma tarefa seja executada. Não é essa a ideia, né? A ideia é só o quê? Ao ocorrer problemas,
que esse serviço aqui possa então cancelar tudo isso daqui e falar, bom, deu problema, esquece e continuar as suas outras tarefas. Então, um tempo máximo aí, não vou dizer que existe um tempo máximo, porque vai depender então do volume de dados, da rede, do link de cada cliente. Mas isso aqui tem que ser configurado com bom senso para que não apresente nenhum problema. Tá ok? Então, eu vou dar um exemplo. Vou deixar essa configuração para cá. Então, aqui eu configurei então a empresa 1, avisei aqui qual que é o endereço e configurei aqui várias tarefas a serem executadas. No meu caso aqui, eu criei aqui uma carga de produtos, já tinha criado, né? E coloquei aqui, ó, 900 segundos, tá vendo? E o tipo da carga seria todos os produtos, total. Eu vou gerar essa carga manualmente, só para criar um exemplo. Procedimentos, monitoração, monitor. Aqui onde eu consigo executar as cargas manualmente. Então, vou pegar aqui a empresa 1 e tentar gerar aqui uma carga de produtos total. Pedi para ele gerar. E ele avisou aqui, olha, a carga foi realizada com sucesso. Dentro dessa operação aqui, ele já fez todo esse processo de Windows Service, pegar a tarefa, passar ela para o Web Service, ele executar essa tarefa e retornar, olha, fiz a carga com sucesso, tá? Um outro ponto de configuração vai acontecer dentro da onde? Esse Web Service, que é chamado, né, pelo nosso Windows Service, ele tem um arquivinho de configuração que a gente chama de Web Config. O que fica dentro desse Web Config? Por exemplo, numa carga de produtos, uma das configurações que eu vou precisar usar e que vai estar aqui, vai ser o quê? Onde eu devo gerar os arquivos. Então, o que vai acontecer? Eu vou ter, normalmente, né, no caso do nosso PDV, a gente vai ter sempre uma pasta central em algum ponto da rede, e esse central vai ter lá várias pastinhas, PDV 01, PDV 02 e assim por diante. Então, dentro desse Web Config, eu normalmente vou dizer aonde é que está esse diretório aqui e esse diretório desses PDVs. Então, no meu caso aqui, só para exemplificar, eu tenho aqui essa minha configuração, né, do meu Web Service. Então aqui eu vou ter o CSS Web Service, eu tenho aqui, olha, o Web Config. E eu disse então, né, que o diretório onde é para gerar as cargas fica aqui no meu C central. Então se eu for olhar lá como eu executei a carga, né, computador C central, eu vou ter aqui os meus PDVs, tá vendo? E dentro desses PDVs eu acabo tendo aqui os arquivos gerados. Se eu for olhar aqui, ó, o ArcMerc, né, que no caso seria a geração da carga de produtos, ele acabou de ser gerado aí, ó, tem 2 minutos que ele foi gerado, justamente porque eu configurei para se gerar nesse C central. Então esse Web Config é um outro arquivo de configuração que eu passo a colocar as minhas informações para gerar essas validações, tá? Vocês devem se lembrar que eu falei que havia 2 processos, né? Um de carga e um outro também de leitura. No caso, então, eu vou ter lá o meu BSF enviando, né, informações para o PDV, que é o processo que a gente chamou de carga, mas eu vou ter também um outro processo que seria o da leitura. Esse processo de leitura aqui também seria uma outra tarefa. Então, no caso aqui, eu vou ter, por exemplo, leitura de vendas, né? Que é onde eu pegaria, então, as vendas efetuadas no PDV e leria aqui no BSF. A infraestrutura vai funcionar da mesma maneira, né? O CSS vai chamar o Web Service, que vai executar a tarefa para retornar para cá. E as configurações passam a ter exatamente no mesmo lugar, aqui nesse Web Config.
tá? Então, no caso, no exemplo aí da leitura, o que normalmente nós vamos ter? Em termos de estrutura, né? Eu vou ter lá vários PDVs. Então, vamos supor que eu vou ter o PDV 1, 2, 3 e assim por diante. Eu vou ter vários PDVs. As vendas feitas nesses PDVs, ele joga numa base que a gente chama de MySQL. Então, todos esses PDVs, ao fazerem vendas, vão exportar os dados porque a gente chama de MySQL. E, ao tentar efetuar a leitura de vendas, né, que a gente coloca aqui, a leitura de vendas, o que eu preciso configurar? Eu preciso dar as informações de onde vai ficar esse MySQL. Então, lá no meu webconfig, eu vou ter as informações de como eu devo me conectar nesse MySQL. Então, eu vou ter o meu web service. Ele vai receber a solicitação lá da leitura de venda e ele vai usar então esse webconfig para conseguir identificar aonde eu vou encontrar esse MySQL. Essas configurações ficam aqui, ó. Então, no meu caso aqui, o MySQL, onde é que ele está, né, a minha base de dados. No meu caso aqui, o meu IP interno. Questões de usuário, porta e senha, né, que seriam as informações básicas. Onde, o IP que ele está, qual usuário que ele vai se conectar, em qual porta esse serviço de MySQL vai estar rodando e qual é a senha para se conectar. Com essas informações, a minha leitura de vendas também passa a ser utilizada. Então, vou tentar aqui executar a leitura. Olha só, ele já executou a minha leitura de vendas. Eu vou dar como exemplo, vamos supor, né, que essa configuração aqui tivesse errada. Então, vamos dar um IP aqui fictício que não existe, 127.0.0.7, que é um IP que teoricamente não existe aqui na minha base, e vou tentar efetuar a leitura de vendas. Perdão que ele está sem conseguir ler, né? Deixa eu mudar esse IP aqui para um IP que não exista na rede. 07. Deixa eu parar o meu serviço. E iniciar de novo para ele ler essas configurações. Prontinho. Então, vou pegar aqui empresa 1. Ele vai só carregar essas informações, né? Voltei a iniciar já, né? Já. Deixa eu só me logar novamente. Como eu parei o serviço, ele ficou sem a conexão. Conectei e vou tentar executar a leitura de vendas. Só que lá no meu webconfig eu coloquei aquele IP que não existe. Não existe, né? Do meu ponto de vista aqui, 192.168.0.7. Então ele está tentando executar essa leitura, mas ele não vai encontrar. Então ele avisa, né, que deu esse erro. E se eu for procurar, vou pedir para atualizar aqui, ele gravou aqui, ó, problemas na execução, onde ele identificou aqui que ao tentar executar a tarefa, né, ele não conseguiu encontrar o SQL, ó. Foi acionada uma exceção, tal, e ele falou, olha, eu não consegui me conectar ao MySQL. Então, tudo isso é uma questão de entender realmente, né, o que se conecta com o que para conseguir identificar. Automaticamente,
ao ver uma mensagem dessa, né, do ponto de vista técnico de suporte, eu teria então que vir nesse webconfig para identificar, bom, eu tenho esse IP aqui, usuário e senha. Eu tenho então que tentar me conectar nessa base para saber se ela está no ar, se o problema é configuração ou se o MySQL também, que poderia estar fora do ar mesmo. Deixa eu botar as configurações certas. Deixa eu ver se ele já vai pegar essa configuração, se eu vou precisar reiniciar novamente. Pronto, acertei o IP, ele passou a encontrar o MySQL e passou a efetuar a carga com sucesso. Tá ok? Então acredito que está bem entendido, né? Então vamos analisar mais um ponto daquela hierarquia. Então aqui a gente já viu o CellTRP, né, que vai ter lá a questão do BSF, do client e do banco de dados, e o PDV usando esse CSS aqui, tanto para enviar informações, né, daqui para cá, quanto no retorno das informações também. Agora, o que vai acontecer? E aí existe, é uma questão de modelo de dados, vamos colocar assim. Esse processo de carga que eu citei, ele é válido, né? Só que ele é o que a gente chama de um processo assíncrono. Eu vou ter aqui o PDV. O que é um processo assíncrono? Eu já fiz aqui o meu cadastro de produtos, e aí dependendo então da minha configuração de tarefas, né, que eu vou ter para esses servidores, e percebam que essas tarefas aqui, elas podem ser executadas manualmente, que eu estou dando aqui como exemplo, mas eu também posso colocar elas para ficar numa espécie de ciclo. Então eu posso falar, olha, das 6 da manhã até as 23 horas e a cada 1 minuto eu quero que você execute essa tarefa. Então aqui eu coloquei, né, o Windows Service para ficar num ciclo sem fim durante esse horário, a cada 1 minuto, gerando essa tarefa de carga de produtos. Isso é um processo que vai ficar então lá, né, o meu CSS, ele vai ficar num processo cíclico, ele vai ficar lendo isso daqui e chamando lá o meu web service para executar essa tarefa, né, que é o processo que a gente acabou de ver aqui. Isso vai funcionar bem, né? Então essa estrutura, a cada 1 minuto ele vai gerar essa carga que o PDV vai pegar. Do mesmo ponto de vista, eu poderia ter a leitura que vai fazer esse retorno. Então também o PDV vai lá ficar vendendo, né, o dia inteiro, e na leitura os dados serão retornados. Normalmente também a gente coloca a leitura, né, para ficar sendo executada de modo que esse processo seja cíclico, tanto o envio de informações quanto o retorno. Todavia, eu vou dar um exemplo de uma informação que não funciona bem dentro desse tipo de estrutura. Um exemplo seria o limite do cliente. Vamos supor o seguinte, normalmente uma loja tem vários PDVs, então vou colocar aqui PDV1 e o PDV2. Vamos supor então que eu tenha cadastrado o cliente, cadastrei aí o cliente X, né? Configurei lá todas as tarefas, no caso aqui seria uma carga de clientes, né? Então esse Windows Service pegou esse cliente aqui e mandou para o PDV e gerou lá o nosso cliente aqui. O PDV pegou e incorporou esse cliente. Só que esse cliente ele tem um limite. Vamos supor que esse limite fosse R$500, só para simular. O que ia acontecer dentro dessa estrutura de informação? O PDV1 ia receber a informação de que o cliente X tem R$500. E o PDV2 a mesma coisa, R$500. Só que vamos supor que o cliente veio e usou aqui, então, dentro desse limite de R$500, R$100. Né? Olha só o problema que eu criei aqui. Se eu passar no caixa 1, ele saberia então que eu já tenho R$100 e que agora o meu limite disponível seria somente R$400. Mas se eu for no caixa 2, isso já não daria certo. Porque até então, o caixa 2 não vai saber o que foi vendido no caixa 1. Então, para algumas informações, não dá certo esse processo de carga e de leitura, porque querendo ou não, eu posso ter aí um tempo que não vai ser o
o adequado para essa informação. Imagina, né? Eu teria que mandar a carga do cliente com limite de R$500. Feita essa venda, eu teria que efetuar a leitura para processar essa leitura aqui, para baixar o limite do cliente, para de novo mandar a carga com os R$400 para os 2 PDVs. E esse processo ele é rápido, mas ele não é online. Então, entre aí um período de 1 minuto para dar carga aqui, mais outro minuto para efetuar a leitura e processar e não sei o que, eu poderia ter um tempo aqui que não daria certo e o cliente poderia vir nesse caixa e vir nesse caixa e acabar estourando o limite dele. Por essa questão, a gente tem um outro serviço, e esse aqui já é para serviços online, que a gente chama de Celta Cross Service. Então aqui eu tenho o Celta Synchronizer Service. E uma outra parte, mais para serviços online, a gente chama de Celta Cross Service. O que é esse CCS? Ele faz mais ou menos a mesma interação que esse CSS, só que ele é online. Ele sendo online, o que vai acontecer? O PDV, quando precisar de algum limite, ele não vai recorrer a essa informação enviada na carga. Justamente por essa complexidade que eu falei do dado não estar atualizado. O PDV precisando de limite, ele vai diretamente, né, recorrer ao CCS. Então, precisei de um limite do cliente, recorro ao CCS, ele vai na hora na base, consulta e retorna essa informação. Desse ponto de vista aqui, tanto o PDV1 quanto o PDV2 não teriam problema. Eles acessariam diretamente esse CCS e a consulta seria efetuada. Então, os PDVs, do ponto de vista de arquitetura, deixa eu achar aquela figura, o PDV, do ponto de vista de arquitetura, ele usa o CSS para carga e leitura, mas ele usa também esse CCS, no caso, para informações online, tá? Basicamente seria essa a função aí do CCS. Um outro ponto também que eu tenho é esse, o que a gente chama de Celta Mobile Extensions. É o CMX, Celta Mobile Extensions. Normalmente, esses Celta Mobile Extensions são programinhas que ficam armazenados aí em coletores de dados e que também vão usar, aqui pela arquitetura dá para ver bem isso, eles vão usar tanto o BSF quanto esse CCS. Então, nesse Celta Mobile Extensions, a gente tem aí programas do tipo de inventário. A gente tem programas de inventário, tem programas de recebimento de mercadorias, tem diversas aplicações, né? Tem programas de consulta de preços. Eu vou tentar aqui dar um exemplo de consulta de preços, para vocês verem funcionando. Deixa eu abrir aqui o programinha da consulta de preços. Esses programas de coletores, eles são programinhas à parte, né? E que vão usar essa infraestrutura. Então, o CMX vai usar o CSS para retornar informações para o usuário. Deixa eu colocar aqui o Price Conference. Esse aqui é um programinha do coletor, né? Eu vou colocar ele para rodar efetivamente o programinha da Celta. Só um minutinho que ele está só compilando aqui. Esse Celta Mobile, ele vai dar informações online para aquele que estiver usando. Ele não está conseguindo compilar. Deixa eu ver se ele está. Ele está compilando ainda. Aqui dá para ver ele. A solução toda compilando.
Pronto. Ele compilou aí, agora conseguiu abrir aqui o aplicativo. Então, como eu estava dizendo, né? O Celta Mobile Extensions, ele vai usar basicamente o CCS. Então, aqui dentro do Celta Mobile Extensions, esse aqui é um aplicativo de consulta de preços, ele vai ter aqui a URL da onde estaria esse CCS. No meu caso aqui eu tenho o IP da minha máquina e o endereço aqui. E uma vez de posse desse endereço, eu vou conseguir consultar a aplicação. Então, vamos aqui clicar em consultar produtos. Ele já vai pedir aqui usuário e senha, né? Deixa eu informar aqui a senha para tentar me conectar. Pronto, ele já conseguiu conectar. Aqui ele tá aí aqui já são dados do programa em si, né? Em qual empresa que eu vou querer consultar. Ó, isso aqui ele já está usando empresas de lá da minha base de dados. Então, vou pegar aqui um produto qualquer. Colocar aqui só uma letra P. E olha aí, ó. Ele está consultando dados da minha base de dados. Isso online, né? Então aqui ele pegou um produto, está aqui me mostrando os preços, tal. E existem diversos aplicativos dentro dessa mesma metodologia, né? Que consultam as informações de modo online, que é usando aí o nosso CCS. Tá ok? Então acredito que tenha dado aí para pelo menos ter uma ideia, né, uma boa ideia de como que funciona essa arquitetura desses programas e as suas configurações.